Oi, eu sou a professora Rose e hoje nós vamos analisar mais um dos 20 sonetos de Camões que nós estamos analisando para as provas, para os vestibulares, porque cai bastante. Olha só, esse soneto aqui chama-se Na Ribeira do Eufrates Assentado. Você sabe que Camões não atribuiu títulos aos seus poemas, então nós os conhecemos pelo primeiro verso. E sabe o que é legal você fazer? Leia os poemas, leia os sonetos, uma, duas, três, quatro vezes e tente fazer a interpretação. Lembre-se de que Camões usou muito a inversão, ou seja, ele não usava a ordem certa, sujeito, verbo, complemento. Não, ele fazia uma misturada danada entre as palavras, entre a posição das palavras na frase. Então fica mais difícil de entender. Mas se você tentar colocar na ordem certa, vai ficar mais fácil, vai facilitar a sua interpretação. Mas vamos lá. Vamos primeiro fazer a interpretação temática e depois a estrutural, tá? Olha só a primeira estrofe. Na ribeira do Eufrates assentado, discorrendo, me achei pela memória aquele breve bem, aquela glória que em ti, doce Sião, tinha passado. Bom, primeiro, nós vemos que ele usou muito a inversão aí. Então, se nós colocarmos na posição que dá uma melhor interpretação, nós falaríamos assim: me achei discorrendo pela memória, assentado na ribeira do Eufrates, aquele breve bem, tal, tal, tal. E aí fica mais fácil de entender. Lembrando que Eufrates é um rio, é um dos rios mais famosos da Ásia, mais importantes da Ásia, tá? E então ele estava discorrendo o quê? Ele estava falando para ele mesmo, estava lembrando do rio, quando ele estava sentado ali na beira do rio Eufrates. Ele estava lembrando o quê? Estava lembrando de um bem do quê? Do Sião. Sabe o que é Sião? É o Monte Sião, aquele monte que é tão famoso na Bíblia, que foi conquistado pelo rei Davi. E aí, mais tarde, foi construído o Templo de Salomão no Monte Sião. Então, ele faz a referência a esse trecho da Bíblia. Então, nós temos aí uma metalinguagem, tá? Que é uma conversa entre textos. Entre esse texto aqui, que é o soneto de Camões, e o trecho da Bíblia, e a Bíblia, tá? Então, nós temos aí uma metalinguística, tá? Nessa estrofe, o nosso eu lírico está apenas lembrando desse bem, se referindo ao passado, sentado na beira do rio Eufrates, lembrando desse bem que aconteceu. Só isso nessa estrofe, tá? E aí nós temos a segunda estrofe que diz o seguinte: da causa de meus males, perguntado me foi. Como não cantas a história de teu passado bem e da vitória que sempre de teu mal has alcançado? Então, aqui nós temos uma segunda voz. Nós temos aqui alguém que pergunta para o eu lírico algumas questões. E se nós colocarmos na ordem direta aqui, que vai ficar mais fácil para interpretar, vai ficar assim: me foi perguntado da causa de meus males. Como não cantas bem a história de teu passado e da vitória que sempre has alcançado de teu mal? E daí, nessa estrofe, aparece essa segunda pessoa que pergunta para ele por que ele não canta o que ele alcançou no passado dele, que foi a vitória contra o mal. A vitória que ele alcançou contra o mal. E aí, essa voz continua no primeiro terceto, que diz assim: não sabes que a quem canta se lhe esquece o mal, ainda que grave e rigoroso? Canta, pois, e não chores dessa sorte. Aqui essa segunda voz está falando para ele, como aquela frase que a gente conhece: quem canta seus males espanta, né? Então ele fala: ainda que o mal na sua vida tenha sido muito rigoroso, muito grave, canta. E não chores a tua sorte, não chores o teu destino, tá? É isso que essa voz fala para o nosso eu lírico, tá? E daí vem a última estrofe, que é o segundo terceto, que diz assim: respondi com suspiros. Quando cresce a muita saudade, o piedoso remédio é não cantar, senão a morte.
Então, nessa última estrofe, o nosso eu lírico está respondendo para essa voz que questionou por que ele não canta as vitórias que ele teve do passado. Aí ele responde que quando a saudade é muita, a única coisa que tem para cantar é a morte. Vamos à análise estrutural do poema? Nós temos aqui um soneto, e como todo soneto, é dividido em 14 versos. E todos esses 14 versos são divididos em 4 estrofes. As 2 primeiras, de 4 versos cada uma, e as 2 últimas, de 3 versos cada uma. Temos então 2 quartetos e 2 tercetos. E esses 14 versos são divididos em 10 sílabas poéticas, chamados versos decassílabos. E o esquema de rimas? ABBA, ABBA, CDE, CDE. Nós temos o estudo de escansão, que é o número de sílabas poéticas, e temos o estudo de esquema de rimas, para você entender legal como que a gente faz essa análise, tá? Eu vou deixar aqui na descrição para você. E eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha aproveitado. E se você aproveitou, dá um likezinho, eu fico te aguardando para uma próxima. Fica com Deus. Tchau!